Beleza, turminha, nono ano, então dando continuidade à radiciação, então vamos agora para as propriedades da radiciação. Então, ó, a primeira propriedade ela diz o seguinte: a raiz enésima do produto de A vezes B é igual ao produto das raízes enésimas de A e B. Propriedade 2 diz o seguinte: a potência de grau m da raiz de A com índice n é igual à raiz de A elevado à potência de m com índice n. Propriedade 3 diz o seguinte: a raiz enésima de um quociente A sobre B, sendo A maior ou igual que zero e B maior ou igual que zero, é o quociente das raízes enésimas de A e B. Propriedade 4. Podemos modificar o índice de um radical sem alterar o seu valor numérico, multiplicando ou dividindo ambos, índice e expoente, do radicando por um mesmo número. E propriedade 5 diz o seguinte: para extrair a raiz de um radical, multiplicam-se os índices dos radicais e conserva-se o radicando. Então agora vamos para os exemplos para facilitar o entendimento dessas propriedades. Então, ó, vamos para o primeiro exemplo da propriedade, que ele diz que o produto da raiz é igual à raiz do produto, ou raiz do produto é igual ao produto das raízes. Então, vamos lá. Se nós pegarmos a multiplicação de duas raízes, lembrando que essa propriedade é válida quando os índices das raízes são iguais, beleza? Então, aqui é raiz quadrada e aqui é raiz quadrada. Então, ó, isso daqui vai ser igual a isso aqui, ó, 4 vezes 9. Isso daqui vai ser igual a 36. Então, raiz quadrada de 36 é 6. Beleza? E isso é verdade. Basta você, se você pegar o seguinte: quem é a raiz quadrada de 4? É 2. Vezes, quem é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, ó, 2 vezes 3 dá 6. Beleza? Então, essa propriedade ela é bem interessante. Beleza, então vamos para a propriedade 2. Ele diz o seguinte: que raiz quadrada de 2 elevado a 3 é a mesma coisa de raiz quadrada de 2 elevado a 3. Então vamos lá. Vamos apagar aqui para mostrar que isso é verdade. Então, ó, raiz quadrada de 2 elevado a 3, ou seja, a expoente 3, está dizendo que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Então, ó, eu tenho o produto de 3 raízes quadradas, ou seja, o produto das raízes enésimas, como foi mostrado na propriedade de 1. Então, ó, a gente pode colocar todo mundo dentro de uma raiz. Então, ó, esse cara daqui é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, isso daqui é a mesma coisa de 2 elevado a 3. Beleza? Isso é verdade. Esse outro exemplo também aqui vai seguir a mesma ideia. Vamos apagar aqui para mostrar que é verdade. Então, ó, eu tenho a raiz cúbica de 5 elevado a 4. Então, ó, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica
de 5, ou seja, a repetição é 4 vezes, então isso é a mesma coisa pela propriedade 1, coloca todo mundo dentro da raiz cúbica, então vai ficar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, é a raiz cúbica de 5 elevado a 4. Beleza? Então, propriedade 3 é a raiz enésima de um quociente, e ele diz que o quociente das raízes é igual à raiz do quociente. Então, vamos entender que se isso é verdade, né? Então, qualquer que seja, vamos dizer, aqui eu tenho um exemplo de raiz cúbica de 8 sobre 27. É a mesma coisa de raiz cúbica de 8 e raiz cúbica de 27. E aí a gente pode, retirando quem é a resposta disso aqui, raiz cúbica de 8, quem é? É o 2. Raiz cúbica de 27, quem é? É o 3. Então, essa propriedade, ela é a propriedade do quociente das raízes. Vamos para o exemplo 2 da raiz enésima do quociente. Eu quero saber quem é a raiz cúbica de 0,027. Então, eu tenho um número decimal. A primeira coisa, já que eu estou falando em quociente, eu tenho que transformar esse cara daqui em um quociente, né? Então, vamos lá. Raiz cúbica. Então, ó, transformando esse número aqui, esse número decimal, em um número racional, como é que a gente faz? A gente pega a parte 27, né? Essa parte inteira daqui, tá aqui no numerador. Eu tenho depois da minha vírgula, eu tenho 3 números decimais, 1, 2 e 3, então eu vou dividir por 1000, né? Isso, 3 número decimal é por 1000. Então agora sim a gente pode aplicar a propriedade do quociente. Eu tenho a raiz cúbica de 27 dividido pela minha raiz cúbica de 1000. Beleza? Então a raiz cúbica de 27 a gente já sabe que é o 3, a gente está trabalhando muito com essa raiz cúbica de 27. E a raiz cúbica de 1000 a gente também sabe que é 10, né? Então, raiz cúbica de 0,027 é a mesma coisa de 3 décimos. Beleza? Então vamos lá, propriedade 4. Ele está falando que a gente pode modificar o índice de um radical. Então, ó, vamos para cá. Primeiro exemplo, ele diz o seguinte: eu quero saber quem é a minha raiz quadrada de 2 elevado a 4. Então, para mim saber quem é 2 elevado a 4, eu primeiro faço essa potência aqui, né, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá igual a 16. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Então, como é que eu faço para fazer essa minha modificação de índice do radical? Olha só. Ele pegou aqui o mesmo exemplo e disse o seguinte, que raiz quadrada de 2 elevado a 4 vai ser a mesma coisa de que se eu puder, isso vai acontecer se eu puder, beleza? Ou seja, o meu expoente eu vou multiplicar pelo mesmo índice da minha raiz. Então, ó, o mesmo valor que eu criar para multiplicar o meu expoente da minha base, eu também vou multiplicar o meu índice. E aí foi o que foi criado, ó. Eu criei o número 2 e multipliquei 2 vezes 4
dá 8. E 2 vezes 2 dá 4. Então, isso daqui vai ser a mesma coisa disso. Porque eu fiz a multiplicação tanto no meu expoente da minha base, como no meu índice do meu radical. Beleza? Então, ó, raiz quarta de 2 elevado a 8. Eu uso uma propriedade que diz que esse meu expoente aqui vai dividir pelo meu índice. Então, 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, 2 elevado a 2 dá 4. Beleza? E no meu exemplo 2, segue também o mesmo critério. Só que nesse caso aqui, a gente, ao invés de multiplicar, ó, a gente vai fazer a divisão. Lembrando que, do mesmo jeito que o mesmo número que eu encontrar para multiplicar o meu expoente aqui, eu também vou ter que também multiplicar o meu índice do meu radical. Aqui vai seguir a mesma ideia. Se eu vou dividir, eu tenho que dividir tanto o número do expoente da minha base como o índice do meu radical. Beleza? Beleza, e para finalizar, a última propriedade é extrair raiz de um radical. Nessa propriedade, se a gente ler o que ela está pedindo, ela diz o seguinte: eu quero saber quem é a minha raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Então, ó, extraindo passo a passo, o que a gente tem? Raiz cúbica da raiz quadrada de 64. A raiz quadrada de 64 a gente conhece, que é o 8. Então, eliminei essa raiz quadrada aqui do 64, tá? Aqui, o 8. Aí agora eu tenho o quê? Raiz cúbica de 8. O 8, quando a gente fatora ele, dá 2 elevado ao cubo. Então, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, pelaquela mesma propriedade anterior, que eu posso pegar o meu índice da base e dividir pelo meu índice do radical. O meu expoente da base eu posso dividir pelo meu índice do radical. Então, 3 dividido por 3, que vai dar 1. Então, é 2. Então, ó, essa propriedade ela diz o seguinte: ela diz que se você conseguir fazer esse trabalho aqui, de sair extraindo as raízes até chegar o meu resultado, beleza, mas vai ter algumas situações que não vai ter como fazer isso. Então ele está querendo dizer para vocês que isso daqui, ó, raiz cúbica da raiz quadrada de 64, é a mesma coisa de você pegar os dois índices aqui da raiz, ó, e multiplicar e achar um índice único. Ou seja, aqui é 2, aqui é 3, 2 vezes 3 dá 6. Beleza? Então, raiz cúbica de raiz quadrada de 64 é a mesma coisa da raiz sexta de 64. Beleza? Só quero destacar uma coisinha, que ele diz o seguinte, ó: lembrando que não existe propriedade da soma e da subtração de radicais com mesmos índices. Ou seja, eu não tenho como isso aqui existir, ó. Por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 6, mais raiz quadrada de, vamos dizer aqui, sei lá, 7, né? Isso daqui não é a mesma coisa disso aqui não, beleza? 6 mais 7, isso aqui não existe, beleza? Existe o produto de mesmo índice, mas a soma e a subtração não existe. Produto e a divisão, né? E o quociente, mas a soma e a subtração não. Então, seguindo para vocês aí o material desse conteúdo para vocês trabalharem e enviarem para mim, beleza? Só lembrando que o material que eu passei semana passada nem todo mundo enviou,
Beleza, gente? Então vamos dar uma caprichadazinha aí e resolver as aplicações que estão sendo enviadas para vocês.